Olá! Hoje a gente vai falar de um tema bem profundo, né? Aquele sentimento de buscar um consolo quando a gente está no meio da dor de uma perda. É um assunto que, de um jeito ou de outro, acaba tocando todo mundo. E a análise de hoje traz uma perspectiva de muita esperança. Vamos começar essa jornada? Então, para começar, a gente mergulha de cabeça nisso que o título já diz: uma dor que todos conhecem. Vamos primeiro reconhecer a realidade que é essa dor. Uma dor que, de alguma forma, é familiar para todos nós. São só duas palavras, mas, nossa, o peso que elas carregam é imenso. Está doendo. E de onde vêm essas palavras? Imagina a cena: um velório, duas pessoas se abraçando no meio de lágrimas, de soluços. Foi nesse momento de total vulnerabilidade que isso foi dito. Não precisava de mais nada, era só a dor ali sendo compartilhada. E o mais impressionante é que, anos depois, o sentimento continuava lá. A pessoa que falou isso confessou que a dor ainda não tinha ido embora. A descrição é essa: uma ferida que não cicatriza. A dor do luto, da saudade, que quem já perdeu alguém querido conhece muito bem. E essa história, por mais pessoal que seja, ela na verdade se conecta com algo muito maior. Um medo que praticamente todo mundo compartilha. Pois é, não é só uma impressão não. Pesquisas mostram que o medo de perder alguém da família é um dos receios mais comuns que as pessoas têm. Então, o que a gente acabou de ouvir é, na verdade, o reflexo de uma ansiedade que é quase universal. Tá, mas por que esse medo é tão forte assim? Bom, é porque ele mexe com a base de tudo, né? Com os nossos laços emocionais mais profundos. Com aquele carinho, aquele afeto que a gente tem pela nossa família. É um tipo de dor que, instintivamente, ninguém quer sentir, porque atinge o coração das nossas relações mais valiosas. Ok, a gente falou da dor, mas é no meio desse cenário que a fonte que estamos analisando aponta para uma luz, para uma mensagem de esperança. Vamos ver como essa ideia se desenvolve. E aqui a coisa fica bem pessoal. O autor conta de uma vez, quando ele era ainda adolescente, que num momento bem difícil, alguém chegou, o abraçou e recitou exatamente as palavras que a gente vai ver agora. E ele descreve essa sensação como o maior consolo que já sentiu na vida. E que palavras são essas? Elas vêm do livro de Apocalipse, capítulo 21, e pintam um cenário, nossa, de uma esperança radical. É a visão de um novo céu e uma nova terra. Um lugar onde, segundo o texto, o próprio Deus vai morar junto com as pessoas. E aqui vem o ponto central, o coração da promessa. Essa frase: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Pensa só na força disso. Não é uma lágrima ou outra, é toda lágrima. Beleza, mas o que significa na prática essa promessa de um recomeço? Vamos mergulhar nos detalhes. Olha, a mudança que é prometida aqui é completa. É só olhar para esse contraste. De um lado, o mundo como a gente conhece, com dor, luto, choro, morte. E do outro, a promessa de um tempo novo onde nada disso existe mais. Sem dor, sem choro, sem clamor e, o mais incrível, sem morte. O contraste é absoluto. E qual seria a causa dessa mudança toda? A explicação, dentro dessa visão, é que a raiz de todo sofrimento, que a fonte chama de pecado, seria eliminada. A ideia é que o pecado é a origem da desordem, do vazio, das lágrimas que a gente conhece. Então, se você acaba com a causa, você acaba com as consequências. E tudo isso nos leva ao grande final dessa promessa, ao consolo definitivo, o fim completo de toda a dor. A expressão central para entender isso é fazer novas todas as coisas. E o interessante aqui é que não se trata de um simples conserto, de uma reforma. A promessa é de algo totalmente novo, uma recriação, uma realidade onde nem a lembrança da dor vai existir mais. Imagina isso. E o que essa renovação abrange? Bom, basicamente tudo. É a cura de todas as dores, o fim de todas as lágrimas. A promessa fala em se livrar desse corpo corruptível, ou seja, do nosso corpo físico que adoece, que envelhece, e, claro, a ausência total de qualquer marca que o sofrimento tenha deixado. E para fechar, vem a ideia talvez mais forte de todas. Nessa nova realidade, quando tudo isso acontecer, a palavra dor vai simplesmente perder o sentido. Ela não vai ser mais uma experiência que as pessoas conhecem. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta, né? Pra gente pensar. A dor da saudade que sentimos agora, ela pode parecer o fim de tudo. Mas a fonte aqui nos convida a pensar de outro jeito. E se essa saudade for só um capítulo, e não a história inteira?